A Rádio Escola Recife, em parceria com a Escola Derbal Galvão, formou os alunos Crislaine Caroline, Ana Júlia Ferreira, Ana Luísa, Ícaro Alexandre, Ana Júlia Alves, Melissa Vitória e Mariane Beatriz para fazerem parte do projeto Imprensa Mirim. Os estudantes, em sua atividade de prática como repórter, fizeram a cobertura dos eventos Hack and Play, Bienal, Fenelivro e Conferência Brasileira de Mudança do Clima. Fique agora com as entrevistas realizadas dentro de cada evento. O Hack and Play, evento de tecnologia, economia criativa e cidades inteligentes, foi realizado nos dias 2 a 5 de outubro. Ouça agora a entrevista com Luciano Huck. Meu nome é Ana Luísa, somos da Escola Municipal Professor Derbal Galvão, somos a Imprensa Mirim e nós estamos com um projeto chamado Lixo Espacial e o nosso projeto que roda em torno do lixo espacial que é do Morro ao Mar, a Rota do Lixo. O nome dela é Ana Júlia, Ícaro e Melissa Vitória. Todos repórteres? Sim, eu e ele, mais ou menos. A minha pergunta é, o que é que você acha de alunos da rede municipal, da Prefeitura do Recife, fazer esse tipo de projeto? Eu acho incrível, porque eu acho que o que move o conhecimento é a curiosidade. Então, você ter a coragem primeiro, e depois a pesquisa e o conhecimento para fazer boas perguntas, que é o que aguça a nossa curiosidade, eu acho incrível. Então, eu acho esse tipo de iniciativa, onde a curiosidade é o tempero mais importante, muito bom. Agora a pergunta de Ícaro. Muito prazer, Ícaro. Tudo bom? Vira pra cá, pra eu te ver também, vai. Vai ser o que quando você crescer? Cirurgião oftalmológico. Ah, é? Tá decidido já. E lixo espacial é possível reciclar? Sim. É mesmo? Você gosta de coisas do espaço, tecnologias? Coisas assim, tecnologia. O que mais chama atenção nessa coisa de tecnologia hoje em dia? É porque sempre vem surgindo coisas inovadoras e sempre vai surpreendendo a gente, cada vez mais. Sim. Aí, o que eu gosto é a sensação de ficar impressionada, a sensação de cada vez mais a humanidade obter mais conhecimento mais facilmente através da tecnologia. E você busca o seu conhecimento aonde? Onde é que você pesquisa? Você, Principalmente Ícaro? em mídias, Google. Quais as buscas? Qual a busca que você deu essa semana, por exemplo? Como assim? O que você procurou no Google essa semana? Quais são a quantidade de Não, o que você procurou? Qualquer, desculpa. A quantidade de plástico que está no mar. A quantidade de plástico que tem no mar? Você descobriu? Infelizmente é muito grande. O número não é nem para decorar. E no YouTube você gosta de que canais? Que canais que você segue em geral? Assim é mais. Fala aí. Canal bobinho, né? É canal bobinho? É. Tipo quem? Felipe Neto. Felipe Neto? Ele não é bobinho. Felipe Neto faz. O irmão dele é um pouco bobinho. Ele é um cara consistente. Sim. Que mais, vai? Fala sobre. Você que está me entrevistando, não eu, vai. A primeira pergunta que eu quero fazer é que você diga para os jovens qual é o poder que a mídia tem para ensinar e influenciar. Isso é importante. Eu acho que não é à toa que dizem que. Você sabe que a sociedade se organiza com 3 poderes. Você sabe disso, não? Não. São 3 poderes. Tem o poder executivo, que é o poder onde está o presidente, essas coisas. Você tem o poder legislativo, que é onde estão os deputados, os senadores. E você tem o poder judiciário, que está o Supremo Tribunal Federal, os juízes e tal. E dizem que a sociedade tem um 4º poder, que é o poder da mídia, que é o poder da imprensa. Que tem um poder muito forte. Que é um poder muito forte. Então, respondendo a sua pergunta, a mídia tem um papel muito importante. E especialmente quando você tem, no caso do Brasil, se você achar que a democracia está sob ataque, se você achar que as nossas liberdades, que as minorias não estão sendo respeitadas, ou que tem qualquer tipo de pensamento sectário, que você não fala de um, não gosta de um, então, eu acho que a mídia tem o papel de ser esse poder regulador, entendeu? De que denuncia o que está errado, valoriza o que está certo. Do mesmo modo tem coisas ruins, tem coisas boas. Tem, a imprensa tem que lidar com as duas coisas, tem que dar vitrine para as duas coisas. E a segunda pergunta que eu queria fazer, deixa eu botar um negócio aqui. Vai. A gente sabe que hoje tem muito canudo no oceano, certo? Muito o quê? Canudo? Canudo. Verdade. E em alguns estados já existem algumas leis que proíbem os canudos. Como é que é aqui em Pernambuco? Na cidade que eu moro, no Rio de Janeiro, é proibido o canudo plástico. Aqui, por enquanto, infelizmente não. Então vocês vão começar uma campanha para isso, que faz sentido. A gente desenrola futuramente. Mas o que você acha da poluição nos rios?
Dos rios? Dos rios e nos mares. Eu acho muito sério. Eu acho que isso, se a gente não cuidar do nosso ecossistema, não importa, eu acho que se tem uma coisa que está todo mundo embarcado, a gente está todo no mesmo planeta. Então não importa se a gente é brasileiro, venezuelano, uruguaio, paraguaio, americano, russo, o planeta é o mesmo para todo mundo. É isso aí. A última pergunta agora. Última pergunta, fala. Qual foi a finalidade e inspiração do seu projeto? Que o seu projeto foi a importância de sermos protagonistas da mudança que queremos. Tá. Porque eu acho que as coisas na nossa vida não vão acontecer por geração espontânea. A gente tem que correr atrás. Então, pelo que eu estou vendo aqui, você gosta da sua escola? Você acha que o que você aprende na escola está te fazendo uma menina mais preparada? Você gostaria de aprender mais do que você aprende? Você acha que falta alguma coisa na sua escola? Eu não sei, Então. mas eu corro atrás. É isso aí, é correr atrás. Então, eu acho que vocês estão numa fase da vida de adquirir conhecimento. E é isso que vai fazer você ser protagonista da sua história. O que eu posso te garantir é que ninguém vai fazer por você. Então, acho que o protagonismo é esse. Você poder aparelhar a sua cachola com o maior número de ferramentas possíveis para que você possa enfrentar qualquer tipo de obstáculo, desafio ou oportunidade que aparecer pela frente. Obrigado, crianças. Você acabou de ouvir a entrevista com Luciano Huck. A Bienal Internacional do Livro foi realizada entre os dias 2 e 13 de outubro. Fique agora com a entrevista com os escritores independentes Oceano Albuquerque, Zuleide Lima e Lívia Messias. Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Estamos aqui com Zuleide Lima, Lívia Messias. e elas são duas escritoras. Estamos aqui na Bienal de 2019. Eu queria perguntar para vocês qual é a importância da Bienal para vocês. A importância é essa, a gente encontrar com o leitor, né? Que a gente está em casa trabalhando, escrevendo, não tem esse contato direto. E aqui eu estou conhecendo um monte de gente, tirando foto com os leitores, autografando. Só isso já vale a pena. Você acha que a Bienal influencia aos jovens a ler nesse mundo de tecnologia que estamos vivendo? Influencia porque é uma oportunidade que dá para o livro físico, né? Para a gente sair um pouco. Não que não tenha, porque a gente sabe que tem livro digital também, mas é como a Zuleide falou, quando você tem interação com o autor e aí você pega o livro físico, ele autografa para você. Então assim, dá uma coisa melhor, cria um vínculo e aí realmente desperta algo bem bom. Vocês estão gostando da Bienal, com o stand de novas ideias? É minha primeira Bienal, né, que eu tô participando, eu tô amando, eu tô vindo todos os dias. Sempre, Bienal é sempre bom, né, sempre incentivar a cultura, a leitura, então a gente adora estar aqui. Estamos aqui com o Oceano Albuquerque e eu queria perguntar para você como é ser um expositor aqui na Bienal e o que é que você está achando aqui da Bienal? Então, eu tô achando maravilhoso. A Bienal é a minha primeira exposição, eu lancei meu livro em novembro, nunca tinha vindo para uma exposição antes, só assim para visitar mesmo. Como ela é a minha primeira, eu tô amando conhecer um bocado de gente nova, tá sendo uma experiência maravilhosa, cada dia é uma coisa diferente da outra, e tá assim, muito empolgante. E você acha que os jovens de hoje em dia, que estão nesse mundo de tecnologia, a Bienal do Livro influencia de uma certa forma para os jovens, né? Que como estamos vivendo nesse mundo de tecnologia, estamos mais ligados no celular, né? E assim, esses livros tecnológicos, que é o e-book, né? E assim, eu queria perguntar para você se influencia de uma certa forma a Bienal do Livro. Com certeza influencia. Assim, só como exemplo pessoal mesmo, vários jovens aqui, eu abordei eles aqui fora do stand, eles sabendo que eu sou o autor, resolveram levar meu livro, dar uma chance pro meu livro, porque o escritor, ele é o quê? É aquela figura mitológica de um homem velho, branco, de terno, e assim, causa espanto ver a gente aqui, todo mundo de boa, vendendo nossos livros e conversando, porque a gente adora conversar com nossos leitores, né, sobre nossa história. E super influencia isso, super influencia também o livro está cada vez mais moderno. Existe o e-book, existe o livro interativo hoje em dia que está online também. Eu também estou disponibilizando contos gratuitos na internet para fomentar a leitura, porque o que acontece? A leitura hoje em dia ela é uma coisa que está inacessível, porque está tudo muito caro. As gráficas cobram muito caro da gente, escritores, e aí a gente não pode comprar barato nos livros, porque senão a gente não consegue se manter. Não consegue se pagar. E aí, para combater isso um pouco, né, porque eu não posso dar muita ajuda, mas posso ajudar um pouco. Eu estou disponibilizando sempre histórias gratuitas também,
diferentes das que eu tenho impressas para vender, mas gratuitas para fomentar a leitura. E assim, você acha que a Bienal, de uma certa forma, está sendo gratificante para você, como você é expositor de novas ideias, né? Está vindo aqui no seu stand. E como é ter a experiência de expositor de livro e como é a experiência de ser um escritor, né? Você está achando legal ser um escritor e expositor da Bienal? Estou sim, está sendo muito gratificante. Eu estou achando realmente surpreendente. E assim, esse livro eu só tinha exposto ele antes do lançamento dele, que foi em novembro. E agora eu estava super nervoso com a Bienal, porque seria a primeira vez que eu iria para um lugar expor ele assim de maneira pública. E eu não sabia se a pessoa ia gostar, se a pessoa ia gostar. Aí sempre rola aquele nervosismo, será que vão gostar de mim? Só que aí acaba que gostam sim. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada. Você acabou de ouvir a entrevista com os escritores independentes Oceano Albuquerque, Zuleide Lima e Lívia Messias. Fique agora com a entrevista com o escritor Sidney Nicéias. Meu nome é Ana Luísa, sou da empresa Mirim, junto com a Ana Júlia, que está na gravação. Eu queria perguntar para você, como é que você está se sentindo aqui na Bienal? Bom, a Bienal, para mim, é o grande evento da literatura de Pernambuco. Então eu estou participando ativamente como escritor, mas eu também sou presidente da Ideação, que é uma co-realizadora da Bienal, então eu também estou na organização, né? E é muito bom a gente ver o público prestigiando o evento, comprando livros, né? Muitos painéis interessantes que estão rolando, então assim, está sendo uma Bienal talvez que entre para a história aí, pela movimentação que ela está gerando. E como é que é viver em meio à arte, em meio à música, em todas as questões da arte, né? É alma, eu acho que sem a arte eu não seria gente. E eu acho que a arte talvez seja o grande instrumento para humanizar de fato as pessoas, né? A gente está faltando um pouquinho mais de ludicidade na sociedade nossa, mais imaginação. E aí eu milito numa área poderosa que é a literatura, né? E consumo todas as artes que eu posso, porque eu acho que sem ela nós não nos tornamos pessoas melhores. E como foi assim, escrever o seu primeiro livro, né? Lançar o seu primeiro livro, como foi, né? Deve ter sido alguma conquista bem grande para você, né? É curioso porque, na verdade, eu ia ser jogador de futebol, né? Então desisti de jogar. Cheguei a jogar com o Juninho Pernambucano no esporte, então eu era goleiro. Então, na verdade, meu sonho era ser jogador de futebol. Desisti por um monte de situações e acabei publicando o primeiro livro meio que por acaso, algumas pessoas provocando, pô, tu escreve umas coisas legais, publica, eu de enxerido publiquei. Mas aí eu senti que precisava estudar mais literatura, precisava mais estudar escrita, e aí eu já estou no 5º livro publicado, em breve está saindo mais outro, para o ano também tem outro. Tem 2 aí trabalhando. Sem os livros eu não seria nada. Você acabou de ouvir a entrevista com o escritor Sidney Nicéias. Fique agora com a entrevista com as escritoras do poema Quebrando o Silenciamento. Meu nome é Ana Luísa, somos da Escola Municipal Professor Debarro Galvão daqui do Recife, sou da empresa Mirim, junto com a Ana Júlia. E eu queria perguntar para você qual foi a finalidade do seu projeto, que é o poema Quebrando o Silenciamento, né, das pessoas, assim. Qual é? Você se tornou eu lírico do poema? Como é? Você poderia explicar pra gente? Na verdade, essa construção começou a partir de Adailta, eu fui convidada. E aí eu acho bem importante porque a gente vem discutindo já essa questão da raça, a questão do empoderamento e a voz da mulher na arte como um todo. E foi muito gratificante assim, encontrar com mulheres escritoras, todas juntas, a gente falar sobre essa questão de ser silenciada, de às vezes não ter voz em alguns lugares. E ter tido esse espaço aqui, esse momento, eu estou saindo bem feliz, assim. Foi bem, bem honroso. Sim. E assim, no seu ponto de vista, o que o silêncio traz para vocês, não só para a gente branca, mas também para a mulher negra? O que é que você acha disso? Silenciar uma pessoa é, de certa forma, cometer sobre ela alguma violência. Porque quando nós fazemos silêncio, é uma escolha. Eu me calei por uma escolha. Mas a partir do momento que alguém me silencia, é uma violência. E essa violência na nossa sociedade, ela acontece de diversas formas. Através do genocídio da população negra, através da má qualidade de trabalho para as pessoas negras, através da falta de espaços para as pessoas negras na arte como um todo, né?
Então, eu acho que o silêncio, além de tudo, além de ter essa sequela da violência mesmo, assim, eu acho que os primeiros sintomas são a falta de autoestima, destruir a autoestima das meninas negras, das mulheres negras, por exemplo, que isso só pode se agravar, né? Então, é uma violência. Silenciar alguém não pode ser entendido de forma nenhuma como um ato de não violência. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é essa, entender que essa violência, ela gera, sim, consequências graves na autoestima, consequências físicas, consequências emotivas e psicológicas. E como é que, no seu ponto de vista, nós quebramos o silêncio, né? Não é só apenas denunciar, mas também nós temos que dizer o que aconteceu, né? Então, assim, como é que nós quebramos o silêncio? Eu acho que cada pessoa vai encontrar a sua forma de quebrar os seus silêncios e de sair, talvez, do lugar em que queiram que ela fique e, de repente, esse não é o lugar que ela queira. Cada pessoa dentro de si traz consigo já esse ímpeto, né? No meu caso, eu encontrei esse lugar na poesia e é através da poesia que eu quebro os lugares onde as pessoas queriam que eu estivesse, onde as pessoas não imaginavam que eu poderia chegar. Eu tenho chegado através da poesia. Meu nome é Ana Luísa, somos da empresa Mirim, eu e Ana Júlia, e estamos aqui para perguntar qual é a sensação de escrever um poema, tornando-se o eu lírico dele, né? Que vocês escreveram, né? Que vocês são escritores negras, que é o poema Quebrando o Silenciamento. Qual é a sensação? É muito importante, né? Porque, através de minha parte, o meu poema resgata muito a memória negra, que frequentemente é silenciada. Então, meu poema tenta trazer esta memória negra dos mais velhos, do território africano, de toda uma história de não só da tristeza da escravidão, mas, sobretudo, as voltas por cima que eram muito frequentes, né? O maracatu, o frevo, a capoeira, a liberdade, Zumbi dos Palmares, etc. Todos os nossos poemas, na maioria das vezes, tem essa conotação de falar sobre nós, né? Nossa vida cotidiana ou nossa vida que nós nem vimos, mas que ela existiu e que foi bonita, teve dores, teve sofrimento, mas também muita resiliência. E no seu ponto de vista, o que o silêncio traz para nós, né? Não é só nós brancas, mas também mulheres negras, né? Muito prejuízo para o viver coletivo, porque não existe essa unidade no mundo inteiro, né? Não é somente uma bola onde todo mundo é igual. Não existe, né? Então, se uma parte desse mundo está silenciado, tem prejuízo para o outro mundo que fala, né? A invisibilidade de um é prejudicial também para o outro. Não é só o que ficou invisível que tem prejuízo, não. Quem tem visibilidade também é prejudicada, porque desconhece o desconhecido. E isso é muito ruim, né? Como se tivesse vendas nos olhos. Uma limitação intelectual, não é? De vida, de experiências de vida, de trocas, né? De afetos, de relações humanas. Como nós quebramos nossos próprios silêncios? Falando. A fala é uma das armas mais poderosas que nós temos, não é? Vocês hoje estão fazendo quebras de silêncios, né? De quantos silêncios existem aí, né? Quebrar o próprio silêncio de vocês, que não falavam, né? Que não tinha essa mídia. Isso é uma forma de quebrar um silêncio. Quebrou o meu silêncio, que nunca houve, né? Só nós éramos silenciadas porque nós não nos conhecíamos. E é isso, quebrar silêncio é um ato político, né? De denúncia, de alegria, de trocas, de vida. É muito importante, no cotidiano, né? Não é só para esperar um evento para isso acontecer. É na escola você vê o outro, participar com o outro, chegar perto, né? O abraço, o sorriso, até um sorriso é uma quebra de silêncio. Quantas amizades não são começadas com um sorriso, não é? Com um aperto de mão, com um olhar.
São quebras de silêncio que a gente pode fazer no cotidiano. Isso é muito importante para a vida de cada pessoa. Meu nome é Ana Luísa e aqui é a empresa Mirim. Estamos participando aqui da Bienal e eu vi que você participou do projeto da palestra Escritoras Negras, que é Poemas Quebrando com o Silenciamento, certo? E eu queria perguntar para você qual é a sensação de escrever um poema, tornando-se o eu lírico dele. A sensação é de se permitir falar por si da própria história, né? É uma sensação de fortalecimento da autoestima, de se sentir capaz de poder estar falando sobre si e com coragem de falar sobre si. O que é que você acha que o silêncio traz para nós, do seu ponto de vista? O silêncio traz o nosso silêncio, né? Nossa invisibilidade. O silenciamento, ele é uma estratégia de dominação que ela é muito típica com as mulheres desde assim tempos muito remotos, né? As bruxas na Idade Média eram as mulheres que tinham algum conhecimento, parteiras, curandeiras. Então chamá-las de bruxas era silenciar. E até hoje assim, o silenciamento ele acompanha muito a trajetória da mulher, especialmente a mulher negra. E no seu ponto de vista, mais uma vez, como é que nós quebramos nosso próprio silêncio? Falando, denunciando. Eu acho que se permitindo ouvir e aprender também, lendo, se informando. Mas falar é a única forma, é a forma mais comum de quebrar um silêncio. Você acabou de ouvir a entrevista com as escritoras do poema Quebrando o Silenciamento. Fique agora com a entrevista com o colunista João Alberto. Boa tarde, nós estamos aqui na Bienal do Livro e encontramos uma pessoa muito importante chamada João Alberto. Meu nome é Ícaro Alexandre, que você é um dos repórteres. Essa aqui é Mariane Beatriz. Fala de onde você tem essa paixão por arte. Por arte sim, é pintura. Eu acho a pintura realmente uma grande demonstração do talento do homem, a arte do cinema, a arte da literatura. Todo tipo de arte eu acho importante, é uma das características do ser humano, né? E, por exemplo, a literatura é uma arte fundamental. Por isso que eu fico feliz em ver tantos jovens como vocês, porque hoje ninguém mais lê, a verdade é essa, a tristeza é essa. No meu tempo, quando eu tinha a idade de vocês, eu mesmo li vários livros e foi fundamental para a minha formação, que eu sou obrigado a escrever todo dia, a leitura, né? Então eu li, por exemplo, todos os livros de Érico Veríssimo, de Humberto de Campos, enfim, esses grandes escritores, Machado de Assis. Hoje ninguém mais lê, né? Hoje todo mundo no celular, inclusive com uma coisa muito errada, porque o celular abrevia as palavras e as pessoas não sabem escrever, não é? Hoje ninguém sabe mais escrever. Antigamente você fazia as cartas, hoje não tinha. Então é difícil você formar, por exemplo, um escritor, porque os jovens não leem, né? Os jovens estão lá só na internet, e eu acho isso muito ruim, não é? Para a formação da pessoa. A literatura eu acho fundamental para o ser humano, né? Eu acho que a arte da literatura, como a arte do cinema, a arte da pintura, tudo isso é fundamental. E a arte sacra que você falou é bonito. Vejo quando viajo os museus de arte sacra, mas ainda não me dispus a colecionar, não. Ok, próxima pergunta é, além de ser colunista social, você já teve outras profissões? Se sim, quais? Já tive. Tanto é que eu estou aqui na BB, eu fui funcionário do Banco do Brasil, né? Eu trabalhei muitos anos no Banco do Brasil até me aposentar. Além do jornalismo que eu faço, né, no Diário de Pernambuco, eu faço televisão, eu faço rádio, eu escrevo em revista, mas fundamentalmente essa coisa, eu sou jornalista, mas já tive outras atividades, eu fui funcionário do Banco do Brasil.
Quais são os desafios que você enfrenta como jornalista e comunista social na atualidade? Não tem mais desafio, porque com tantos anos eu já peguei a experiência e hoje, diferentemente de quando eu comecei, é muito mais fácil, né? Porque tem o WhatsApp que você... Antigamente, para você falar com as pessoas, tinha que ligar. No começo era até difícil você conseguir linha, porque o celular é coisa de talvez 10 ou 15 anos, antes não tinha. Agora não, hoje tem o WhatsApp que você fala com as pessoas, não precisa nem estar ligando. Tem o Google que lhe ensina tudo. Eu, por exemplo, tenho condição hoje de manhã, quando eu começo o dia, eu já leio os jornais do Rio, de São Paulo, pela internet, igual a quem está lá no Rio de São Paulo. Então hoje é mais fácil, é bem mais fácil do que quando eu comecei. Qual foi a entrevista mais marcante que o senhor fez? Aí é difícil, porque foram tantas, né? Eu entrevistei vários presidentes da República, eu entrevistei Fernando Henrique, eu entrevistei Lula, eu entrevistei Fernando Collor. Então, você sempre entrevistar um presidente é uma coisa marcante. Mas eu diria que não foi bem uma entrevista, mas foi uma conversa que eu tive com Madre Teresa de Calcutá. Eu encontrei com ela num aeroporto e, por sorte, a gente está numa sala esperando o voo e eu tive a oportunidade durante uma meia hora conversar com Madre Teresa de Calcutá e daí realmente gerou uma matéria que eu fiz, uma entrevista. Esse realmente foi, para mim, o grande momento eu ter entrevistado. Mas teve outros, Dom Helder, Gilberto Freire, enfim, grandes figuras que Deus me deu o privilégio de ter entrevistado. Você acabou de ouvir a entrevista com o colunista João Alberto. Fique agora com a entrevista com o maestro Spock. Boa tarde, estamos aqui cobrindo esse evento que é a Bienal e hoje temos a honra de entrevistar o maior ícone atualmente de referência do frevo pernambucano. Boa tarde, maestro. Quando surgiu essa vontade de ser maestro? Veja, na verdade me chamam de maestro, eu não me considero um maestro. Maestro eu considero os meus mestres, que vários deles ainda estão aí vivos. Mas por uma questão cultural, você aqui em Recife, por causa das coisas de orquestras, de frevo, de rua, você quando começa a liderar um grupo, você é logo chamado de maestro. Acho que foi o que aconteceu comigo. Eu fico feliz, entendo, e que as pessoas, é uma forma de, entendo como um respeito a mim, mas não me considero maestro e nunca sonhei também em ser o maestro, né? Não, foi tudo naturalmente e culturalmente falando. É isso. O que você sente ao tocar ou compor o frevo? Olha, o frevo na minha vida é quase tudo, né? Mas é a maior parte. Então, frevo para mim é minha alma, frevo para mim é o meu espírito, frevo para mim é o meu povo. Então, frevo para mim é o lugar que eu nasci, é o lugar que eu vivo e o lugar que eu quero levar para lugares cada vez mais distantes. Então, o frevo ele engloba tudo isso de verdade que me fez um ser humano, um homem, um cidadão. É isso. Tudo que há de verdadeiro e bom em mim, o frevo está presente. Você acabou de ouvir a entrevista com o maestro Spock. Fique agora com a entrevista com as meninas do Digital Girls. Olá, meu nome é Mariane e estou aqui com Stephanie, Letícia e Mariana, do Digital Girls, Empoderamento Feminino. Quais os desafios que as mulheres enfrentam nos jogos digitais? Nós temos vários desafios. Primeiramente temos o sexismo, temos o machismo, que é um dos principais temas que a gente tem, que não podemos entrar nas áreas de tecnologia. Você acha que o machismo pode diminuir através dessa ação? Sim, porque a gente com o nosso trabalho a gente pode mostrar para os meninos que as meninas também podem ficar onde elas quiserem. Qual a importância do feminismo para vocês? Pra gente se colocar num lugar como mulher, que não só um homem tem aquele poder, sabe? Que eles se sentem machistas, que a gente deve se colocar como mulher também, porque mulher tem a igualdade do homem, a gente pode ser igual, não mais nem menos. Você acabou de ouvir a entrevista com as meninas do Digital Girls.
A Fene Livro, Feira Nordestina do Livro, ocorreu entre os dias 31 de outubro ao dia 3 de novembro e trouxe o tema Terra Viva, compromisso de todos. Escute agora a entrevista com a escritora Flávia Suassuna, sobrinha do escritor Ariano Suassuna. Olá, eu sou Ana Júlia, repórter da Imprensa Mirim, e estou aqui com Flávia Suassuna. O tema de sua palestra é Direito à Literatura. Você poderia falar um pouco sobre isso? Quando a gente fala de direito da literatura, a gente fala, na verdade, de uma luta por dar a outras pessoas o direito àquilo que a gente acha que é importante para a gente. Como a literatura é uma coisa muito importante para mim, então eu acho que eu tenho que passar a minha vida inteira lutando para democratizar o acesso a ela. Você é sobrinha de um grande escritor que foi Ariano Suassuna. Como ele influencia o seu trabalho? Ele me orientou leituras, ele era uma pessoa com a qual eu podia conversar e tirar dúvidas. E, na verdade, eu sou a única sobrinha que partiu assim para esse lado da literatura, né? Porque eu não sou só professora, eu também sou escritora. Eu já escrevi 6 livros e eu devo muito a ele isso, né? Porque quando eu era pequena, as pessoas perguntavam a mim o que é que eu ia ser quando crescesse, e eu dizia que eu queria ser mãe e escritora, e eu consegui ser as duas coisas, exatamente porque na minha família tinha esse escritor, e, por exemplo, eu não tive nenhum pai, nenhuma mãe que disse, você quer ser escritora, que coisa maluca é essa, né? E era como se fosse um caminho que pudesse ser trilhado por uma pessoa. Na minha família tem essa lição, então foi muito importante para mim, porque aí eu pude escolher e eu pude ver caminhos para me desenvolver nessa área. Você ouviu a entrevista de Flávia Suassuna. Fique agora com a entrevista com Jonas Rodrigues, especialista em tubarão. Oi, eu sou Crislane Carolina, repórter da Imprensa Mirim. Eu estou aqui com Jonas Rodrigues. Jonas, o equilíbrio entre seres humanos e tubarões é muito importante, como podemos viver em equilíbrio com esses animais. Primeiro de tudo, né, o mais importante é respeitar o animal e o ambiente em que ele vive. Então assim a gente consegue ter uma vivência, né, e junto com esses animais, de forma a que eles estejam sempre no ambiente deles e a gente os respeite. De que forma que a gente pode respeitar? Não jogando lixo, evitando poluição, né, e evitando qualquer tipo de contato agressivo com o animal. Então assim a gente consegue uma convivência interessante entre o homem e o tubarão. Por que os acidentes relacionados a tubarão estão aumentando? Na verdade, é uma soma de fatores, né? Então a gente tem os aspectos ambientais, do crescimento da cidade, né? O crescimento da população. Então quanto mais gente tem na praia, maior é a probabilidade ou a chance do encontro do animal com o tubarão. Agora, ainda há outros fatores, né, que são naturais, que podem agravar esse problema, como a presença do canal, que é paralelo à praia, né, e é muito próximo da praia, e também as correntes de retorno, que acabam puxando os banhistas para a área mais funda, onde está localizado o canal, e acaba aumentando ainda a probabilidade de encontro com o tubarão. Foi o que aconteceu com o caso de uma turista, né, que teve em 2012, teve essa turista que foi, infelizmente, envolvida no incidente com um tubarão. Aconteceu dessa forma. Como pesquisador, de onde você acredita que vem o óleo que está nos mares? Isso é uma questão que precisa ser realmente muito bem investigada, né? Saber efetivamente de onde vem esse óleo até agora não se sabe. Mas é muito importante que a gente saiba de onde veio esse óleo para que possa identificar o culpado e assim pedir a restituição, né, do impacto ambiental causado. Agora, acima de tudo, o que nós precisamos agora é identificar quais os impactos que esse óleo causa na nossa costa. Porque, de acordo com o que a gente tem de experiência em outros países, nós sabemos que o óleo tem um efeito devastador no meio ambiente. Então, é importante que se tenham pesquisas direcionadas ao conhecimento do impacto do óleo e, assim,
a gente possa tentar reestruturar a nossa fauna e flora marinha, inclusive, para que isso seja reparado o mais breve possível. Como você acredita que poderá afetar a vida dos tubarões e a vida marinha? Então, os tubarões, eles podem sofrer bastante com essa questão do óleo, uma vez que todo o ambiente vai sofrer. Se a gente tiver uma diminuição de peixe, isso provavelmente vai diminuir o alimento do tubarão. Então, ele sendo parte daquele meio, ele vai sofrer tanto quanto os outros animais que ali habitam. Você ouviu a entrevista com Jonas Rodrigues. Fique agora com a entrevista com Djanice e Nívia, responsáveis pelo livro Ploft Plim. Oi, eu sou Crislaine Carolina, jornalista da imprensa Mirim. E estou aqui com Djanice. Djanice, o que é meta-reciclagem? Meta-reciclagem é quando a gente pega um equipamento eletrônico que estava em desuso e aí a gente pega ele e dá a ele uma nova oportunidade dele ser outra coisa. Tá? É quando a gente, na verdade, as pessoas utilizam sempre assim, né? Quando ele é reciclado. Mas na meta-reciclagem é quando a gente descaracteriza algo que estava obsoleto, que iria, né, bater no lixo, e para evitar que esse equipamento vá para o lixo, a gente age assim com a meta-reciclagem. A gente descaracteriza e dá a ele uma nova oportunidade. Como a meta-reciclagem ajuda nas escolas? A gente tem feito muitos projetos na escola, independente da disciplina que for. Professor de matemática tem procurado a gente, de ciências, de educação física, a gente de educação infantil, do ensino fundamental, sempre em projetos, trabalhando sempre em projetos. As escolas agendam e vão para lá para o CETEC, ou então a gente vai até a escola, e daí a gente consegue, junto com a ideia do professor e dos alunos, transformar aquilo ali em projetos, em algo, né, um trabalho interessante para a escola. O Ploft Plim é o primeiro livro que usa a meta-reciclagem para ilustrar como surgiu essa ideia. Essa é verdade. O Ploft Plim é o primeiro livro que está sendo lançado fazendo uso da meta-reciclagem. Essa ideia surgiu porque a gente estava com um projeto Mar de Sonhos e a gente já tinha construído uns animais marinhos. E quando a professora Nívia, que é a autora do livro, ela viu os animais marinhos que eu tinha feito, ela teve a brilhante ideia de ligar para mim. Sério mesmo, era 10h30 da noite, quando ela viu no meu Facebook. E ela disse: Janice, eu tenho uma ideia para tu. Aí eu disse: qual é? Ela disse: não sei se tu vai querer, mas vê só, a ideia é muito massa. Eu digo: fale, minha filha. Olha, ela disse tanta coisa que eu pensei que era dinheiro, menino, que ela ia me dar. Aí no final era para eu ilustrar um livro. Aí eu disse: tá, Nívia, eu ilustro. Não, porque eu vi que tá muito bonito as ilustrações que tu tem de animais, os quadros, e eu queria saber se tu queria ilustrar o meu livro Ploft Plim. Aí eu disse: tá, mas são quantas páginas? Ela disse: 22 páginas. Aí eu disse: meu Deus do céu, como é que eu vou ilustrar 22 páginas? Mas a gente correu, porque tinha tempo, e tinha uma editora que estava interessada e tal, e a gente correu, enfim, a gente conseguiu concluir, e o livro eu considero um sucesso, né? Oi, eu sou Ana Júlia, jornalista da imprensa Mirim, e estou aqui com Nívia. Sobre o que se trata o Ploft Plim? Oi, é um livro infantil, destinado para a faixa etária infantil, mas também pode ser usado no fundamental. E ele trata da temática ambiental, da preservação dos oceanos. A gente enfatizou nas ilustrações o uso da meta-reciclagem, para mostrar que esse resíduo tecnológico ele pode ter essa função e se tornar algo belo, né? Como o livro ajuda na parte educativa? Ajuda justamente nessa temática ambiental, da conscientização, de levarem os alunos a uma reflexão crítica sobre a importância de fazer algo pela natureza. Muitas vezes a gente acha que a gente não consegue, que a gente é muito pequenininho, que a gente só, uma andorinha só não faz verão, né? Mas se cada um assumir seu papel diante do mundo, papel de cidadão, e a gente pode transformar aí o mundo. Qual é o objetivo do Ploft Plim? É justamente essa mudança de atitude, né? de reflexão sobre o mundo, sobre a natureza, sobre a preservação. Em que você se inspirou? Eu me inspirei, a gente estava fazendo um projeto lá na escola sobre contos de fada. E a gente estava trabalhando muitos livros de Eva Furnari
com a temática da subversão, né? E foi nesse projeto de contos de fada que esse livro nasceu. E, na verdade, é esse gênero de contos de fada. Você ouviu a entrevista com Dijanice e Nívia. Fique agora com a entrevista de Marcelo, responsável pelo estande do Varejão do Estudante. Oi, meu nome é Anderson, jornalista da imprensa Mirim, e eu estou aqui com Marcelo. Qual o livro mais vendido do momento? Olha, no momento é Fernanda Montenegro, a biografia dela, toda a história dela. Além dela, a gente pode dizer que uma breve história da humanidade. E como a gente implantou a mesa da diversidade, a mesa do feminismo, os livros também que falam sobre feminismo. Quais sugestões para adolescentes? Você veio no stand certo. Além de Harry Potter, que é o mais famoso, do meu pai até você já ouviu falar de Harry Potter, temos Assassin's Creed, temos isso para menino, né? Menino. Para menina temos a seleção, a história da seleção, que é seleção, escolha. Temos Poliana Moça, também para menina. Temos a saga dos Guerra Civil, Homem-Aranha, Capitão América, Wolverine. Quais os autores nordestinos mais procurados? O mais tradicional é Gilberto Freire, com certeza. Ele é o carro-chefe nosso com Casa Grande Senzala. Além dele, aí vem Jorge Amado, o mais novo agora, G.C. Quirino, Braulio Bessa. Esses são alguns dos que são mais procurados. O que você está achando dos movimentos de 2019 em comparação aos outros anos? Veja só, o público. Eu acredito que eu esperava mais público, mais escolas particulares, escolas estaduais, além das municipais. Eu esperava bem mais. Eu acredito que a divulgação não foi tão aquém do que a gente esperava. Você ouviu a entrevista com Marcelo, responsável pelo estande do Varejão do Estudante. Fique agora com a entrevista com a professora Marianne, da Horta Comunitária. Olá, eu sou Ana Júlia, repórter da imprensa Mirim, e estou aqui com Marinade. Você tem um projeto com escolas estaduais de plantio de árvore. Você poderia explicar para a gente o projeto? Olha, no momento está tudo suspenso por conta dessa questão do óleo nas praias, né? Todos os projetos, todos os programas foram suspensos. Mas o ano passado nós tivemos Adote uma muda, adote uma planta. A gente fez uma campanha, tanto na universidade rural, né, com as escolas, né, que participaram de várias comunidades. Tivemos também na Macaxeira, naquela praça. Então foram plantadas muitas árvores, tipos de árvores adequadas, né? Que você sabe que existe um tipo de árvore que você não pode plantar, por exemplo, árvore de raiz, que são parlaterais, você não pode. É por isso que você vê hoje na cidade de Recife as calçadas todas arrebentadas. Por quê? Porque aquele tipo de árvore, ela não é apropriada para ser plantada em calçada. Por quê? Porque as raízes delas, elas se abrem. Então você tem que plantar certos locais, você tem que saber a dimensão, o tamanho da dimensão do que você vai abrir, né? A profundidade. Por quê? Porque tem raízes que tem que ser profundas, principalmente em calçada. Por quê? Porque ela vai crescer para baixo e não para os lados, entendeu? Tem certas árvores, como a tipo Mata Atlântica, que as pessoas às vezes distribuem e não sabem. E a gente tem que explicar que aquilo ali não é adequado para certas áreas, né? Você sabe que Mata Atlântica é o quê? São de áreas que têm a grande extensão, são árvores de grande porte. Então tem certas árvores que não são apropriadas para certos locais, entendeu? Então você tem que saber disso. A gente tem que estudar, fazer pesquisa, que tipo de árvore você pode usar em cada local que você vai plantar, entendeu? Horta é uma coisa, horta você já sabe, né? Você pode fazer plantio de horta, até pode fazer um projeto, já que vocês estão com o projeto. A gente teve um projeto também de horta em sua casa, agora a gente tem a do estado, que é horta em todo canto, entendeu? Que está sendo plantada em vários locais, em escolas, em órgãos públicos. Por sinal, na nossa secretaria a gente teve uma horta também,
entendeu? Porque é uma coisa mais fácil de você manipular, de você colocar até em escolas. Eu por exemplo, a gente foi em várias escolas que eles tinham a horta, que eles tiravam todo o produto, o coentro, o alface, a tomate, o cebolinho, várias coisas, eles tiravam da própria horta para ir para a cozinha, para ajudar na merenda. O tema da Fenelivro e a Terra Viva, um compromisso de todos. Qual a importância desse tema para você? Olha, eu acho que para mim, na minha visão, né, que eu sou da parte da educação ambiental, sou educadora ambiental, eu acho assim, principalmente para vocês alunos, isso é uma coisa assim muito importante. Por quê? Porque você abrange todos os títulos, todos os tipos de assunto. Não é só um assunto só. Você vê que aqui você está vendo várias livrarias, tem a universidade, tem secretarias, né? Tem vários órgãos, todos trabalhando com a parte de livros. Então, livros é uma coisa que abrange vários assuntos. Então, isso é importante para quê? Para vocês chegarem, vocês olharem, folhearem, né? Até comprar livros de acesso mais barato, que os próprios alunos podem comprar. Entendeu? Isso é importante para a educação, porque ler hoje, estudar, não só estudar, mas ler é uma coisa muito importante. Eu acho que é para toda a humanidade, não só para aluno, né? Para todo ser humano. Eu acho que a leitura é uma coisa muito importante para todo mundo, todas as pessoas. Você ouviu a entrevista com a professora Marianne, da Horta Comunitária. A Conferência Brasileira de Mudança do Clima tem o objetivo de dialogar e buscar soluções para as mudanças climáticas. O evento foi realizado entre os dias 6 a 8 de outubro. Fique agora com a entrevista com o prefeito Geraldo Júlio. Olá, meu nome é Ícaro Alexandre, o nome dela é Cristiane Carolina e eu gostaria de fazer algumas perguntas. Nós somos da Imprensa Mirim, um programa da prefeitura, e estou aqui com o prefeito Geraldo Júlio, como presidente da ECLEI. O que o senhor pode falar para a gente sobre os futuros planos dessa organização? O ICLEI é uma rede de municípios que tem compromisso com a sustentabilidade. E eu sou presidente para toda a América do Sul. Todos os países da América do Sul estão sob a coordenação do ICLEI, sob a nossa coordenação. Nesse momento, a gente quer ampliar o número de municípios afiliados. São 75 até agora, de vários países da América do Sul, e a gente quer ampliar cada vez mais para ter mais gente trabalhando no enfrentamento às mudanças climáticas. Estudos apontam que existe uma possibilidade do nível do mar subir. Quais são as consequências disso? Consequências são muito graves para todas as cidades litorâneas. E o Recife, segundo estudos do IPCC, é uma das 16 cidades mais vulneráveis do mundo com esse aumento do nível do mar. Então é importante que todo mundo se conscientize para fazer a redução das emissões de gases do efeito estufa e, fazendo essa redução, evitar o aumento da temperatura global e o aumento do nível do mar. Já que a gente está falando do nível do mar, como o Recife tem se preocupado e se preparado para as consequências? A gente tem dois trabalhos. Primeiro, a política de sustentabilidade e enfrentamento às mudanças climáticas, que foi feita desde 2014. A gente tem o inventário das emissões dos gases e o plano de metas de redução. A gente já está fazendo a segunda apuração agora dessas emissões, e o Recife já começou a estabilizar as suas emissões para depois começar a reduzir. Tudo isso para evitar o aquecimento global. E a segunda etapa é a adaptação, porque as mudanças climáticas já são uma realidade, elas já estão acontecendo. Então, a gente precisa entender as consequências dessas mudanças climáticas, o que é vulnerável, áreas alagáveis, deslizamentos, né, o risco que a gente tem na nossa cidade, essa questão do aumento do nível do mar, tudo isso causa consequências e vulnerabilidades na nossa cidade que precisam ser estudadas para ter ações concretas de reação. Por exemplo, ilhas de calor na nossa cidade, nós precisamos do plantio de mais árvores. E aí a gente fez a Maratona Verde recentemente, onde foram plantadas 10 mil árvores em apenas uma semana. Então, cada uma das ações, cada uma das consequências das mudanças climáticas, a gente tem que ter uma ação para fazer o enfrentamento, e isso chama plano de adaptação às mudanças climáticas. Prefeito, como os jovens podem ajudar a melhorar essa situação? Acho que o engajamento é fundamental dos jovens, né? Para reduzir as emissões, a gente precisa de uma mudança de comportamento da humanidade inteira. Todo mundo que mora no planeta precisa mudar de comportamento. A gente precisa usar mais energia renovável e menos combustível fóssil. A gente precisa cuidar melhor dos resíduos sólidos. A gente precisa ter uma mobilidade que emita menos
gases do efeito estufa, são várias ações que precisam ser feitas e o jovem tem um papel fundamental, conhecendo esse comportamento que é necessário, divulgar e ter esse comportamento. Eu acho que o trabalho de vocês, por exemplo, e os trabalhos que são feitos nas nossas escolas são exatamente isso, né? Trabalhar melhor a questão do lixo, isso é fundamental. Na mobilidade, a gente valorizar o pedestre, valorizar a bicicleta, valorizar o transporte público, isso também é fundamental porque também faz a redução das emissões. O jovem se engajando, a família inteira se engaja. Temos um problema grave e recente em relação ao petróleo no oceano. Quais atitudes a Prefeitura tem tomado para tentar solucionar o problema? A gente ainda cobra muita explicação de tudo que aconteceu. Ninguém sabe de onde esse óleo veio, se já acabou, se ainda vem, né? Mas as consequências são muito graves para o meio ambiente, né? E essas consequências para o meio ambiente elas vão precisar ser estudadas. Pesquisadores, a ciência vai ter que estudar as consequências para o meio ambiente e as consequências sociais também, por causa dos pescadores, do pessoal que trabalha com crustáceo, com marisco, com sururu, e essas pessoas estão perdendo a renda e a cadeia econômica no entorno deles, padarias, farmácias, mercearia, mercadinho, feira, aonde eles compram, também vai ter prejuízos, porque eles estão sem dinheiro e eles não vão poder comprar. Então, tem duas coisas a serem tratadas, a tragédia ambiental e a tragédia social. E a Prefeitura está trabalhando nessas duas frentes. Primeiro, a remoção do óleo, quando o óleo chega nas praias, né? E para isso a gente faz todo o monitoramento. Hoje mesmo apareceu uma notícia de que tinha óleo chegando na praia aqui do Recife, mas era sargaço, né? Mas foi feita toda a mobilização, o barco foi lá olhar, drone, o pessoal da limpeza já estava na praia esperando para poder fazer a limpeza. Mas a segunda frente é cuidar das consequências ambientais e sociais dessa tragédia, que é uma tragédia sem precedente no nosso país. Obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho. Você acabou de ouvir a entrevista com o prefeito Geraldo Júlio. Fique agora com a entrevista com Caio Magri, diretor da empresa Etos. Olá, eu sou Ícaro Alexandre, repórter da imprensa Samirim, programa da Prefeitura do Recife. E estou aqui com Caio Magri, presidente da Etos. Como a Etos atua com as empresas no Brasil? O Etos é uma organização que ajuda as empresas a promover a responsabilidade social empresarial. Ajuda as empresas a fazer as coisas certas do jeito certo. E também a gente tem mobilizado as empresas para que elas sejam parceiras, aliadas da sociedade para construir um país mais justo e sustentável. Qual a preocupação da Etos com as pessoas que trabalham nas empresas? A maior possível. A gente acredita que as pessoas que trabalham nas empresas têm que estar num ambiente de trabalho justo, correto, confortável. Elas têm que ser recebidas e incluídas em toda a sua diversidade. As pessoas diferentes têm que ser recebidas e serem respeitadas. É muito importante que as empresas respeitem os direitos trabalhistas das pessoas. É importante que as empresas acolham a diversidade e é importante que as empresas remunerem de maneira justa os trabalhadores e as trabalhadoras. Ok, muito obrigado. Agora eu vou passar para a repórter Cristiane Carolina. Caio Magri, como o movimento de inclusão de LGBTs, negros deficientes, gerado pelas redes sociais, ajuda você nessa tarefa? Quanto mais a sociedade, seja por meio de redes sociais, seja por meio das suas organizações, afirmarem os direitos de inclusão da diversidade, das pessoas LGBTI+, das pessoas negras, das mulheres, das pessoas deficientes, isso vai gerar uma pressão sobre as empresas e isso vai ajudar muito a melhorar o ambiente de trabalho de todos e de todas nas empresas. Qual a importância do engajamento dos jovens na agenda climática? Bom, mais do que nunca a gente está vendo que a mobilização da juventude, além de defender um futuro melhor, ela traz uma força nova, dizendo o tempo todo que o futuro não é negociável. O futuro de vocês, o futuro dos jovens, não está em negociação. Portanto, que as gerações de hoje, responsáveis, políticos, empresários,
lideranças da sociedade, religiosos, seja lá quem for, tem que tomar providências imediatas, no presente, para que o futuro dos jovens seja garantido e continue sendo uma perspectiva muito positiva para um mundo melhor. Obrigada. E como a Etos está ajudando nisso? Como a Etos Fazendo essa conferência, por exemplo, sendo uma das organizações que trabalhou durante esse ano todo para a realização dessa conferência. Amanhã a gente vai ter às 7h30, 7h30 não, amanhã toda, a partir das 8h30, 9 horas, lá no Se Inspire, uma programação exclusivamente de jovens, organizada por jovens, trazendo a voz da juventude de como é que a gente pode enfrentar a crise climática. Esse é um jeito que o Etos acredita que está contribuindo para que a participação, o protagonismo e a importância da visão da juventude sobre o momento seja respeitado, acolhido e que tenha voz. Você ouviu a entrevista com Caio Magri, diretor da empresa Etos. Fique agora com a entrevista com o público do evento. Olá, eu sou Ícaro Alexandre Neves, repórter da imprensa Mirim, um programa da Prefeitura do Recife. E estou aqui com Daniele, que estuda no IFPE. Daniele, como público, o que você acha que essa conferência pode trazer de bom para a sua cidade? Eu acho que na questão da participação da população, é ideal que a população seja assídua nesse tipo de conferência, nesse tipo de evento, porque nós somos os principais seres para colocar em prática justamente o que a conferência traz. O que a conferência está trazendo é justamente esse lado de que nós precisamos praticar novas mudanças de hábitos, justamente para a gente poupar um pouco o nosso planeta, né? Então, assim, seria muito importante, acima de tudo, a população estar presente nesse tipo de evento, não somente alguns representantes, como a gente vê aqui, professores de universidade, alunos de universidades e tudo mais, e até mesmo pessoas do poder público, como prefeito, secretário, mas seria muito importante, principalmente, que a população estivesse participando desse tipo de evento, sabe? Justamente para abranger. Então, assim, eles estão trazendo bastante dados atualizados, que, de fato, a gente que conhece um pouco da área já tem um tanto esses dados, sabe? Mas eles estão trazendo também a questão eu me perdi todinha, gente. Vocês vão cortar essa parte? Vamos, pode ir tranquila. Tá. Então é isso. Eu acho que essa conferência é muito importante, principalmente porque traz um leque maior de possibilidades de interação entre as pessoas, como, por exemplo, nós estamos fazendo isso aqui agora, para a gente poder cuidar mais do nosso planeta, né? Para a gente poder cuidar melhor da nossa cidade, porque o mínimo que a gente faz aqui, ela expande globalmente. O lixo que eu jogo aqui não acontece somente aqui, não traz uma causa somente aqui, mas traz globalmente. Como a gente está vendo agora a questão dos canudos, das tampinhas, né? Que a gente coloca no mar, vai para o outro lado do planeta. Então, assim, é muito importante esse tipo de conferência para trazer a sociedade para dentro dessa esfera, para ter um conhecimento maior do que de fato está acontecendo com a nossa população. Você acabou de ouvir a entrevista com o público do evento. Este foi o programa da cobertura de eventos da Escola Derbal Galvão pela Imprensa Mirim. Até o próximo programa, gente!